Agora, pela Rádio Educadora AM 1010 de Coronel Fabriciano, o programa Sintonia Redentorista. Formação, fé e arte, com carisma redentorista. Apresentação, Padre Américo de Oliveira, Superior Provincial dos Missionários Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo. Uma congregação religiosa masculina, havia um mestre de noviços que queria ver seus noviços sempre alegres. Embora o noviciado seja um tempo de reflexão e estudo da própria vocação, nem por isso é tempo de tristeza, dizia ele. Por isso, quando via um rapaz triste, sem alegria, com a cara amarrada, ele perguntava: por que este rosto sério e fechado? Se está com fome, vá comer alguma coisa. Se está doente, vamos logo ao médico. Se está cansado e com sono, vá tirar uma soneca. Se tem algum pecado, procure um confessor. Mas, por favor, não faça uma cara de quem comeu e não gostou. De fato, a alegria é uma das características dos cristãos católicos. Na igreja primitiva, os cristãos eram sempre alegres. Veja algumas passagens da Bíblia. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam pão pelas casas e tomavam a refeição com alegria. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Proibiram que eles falassem do nome de Jesus e soltaram-nos. Os apóstolos saíram alegres por terem sido considerados dignos de sofrer injúrias por causa do nome de Jesus. Há mais alegria em dar do que em receber. Esta é a única frase que é certo que Jesus falou e não está nos evangelhos. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e alegria no Espírito Santo. Irmãos, estais sempre alegres. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja a vossa alegria conhecida de todos. Maria Santíssima cantou no Magnificat: o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela alegrou-se mesmo antes do filho nascer. E nós, tantos anos depois, continuamos nos alegrando. É uma alegria misturada com gratidão, ou melhor, uma gratidão manifestada em alegria. Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá num deserto, sem vizinha eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Inhambu, Chicã e o Chororó. É o Inhambu, Chicã e o Chororó. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó, via triste a coruja na comieira do paió. Quando chega o entardecer, via triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Inhambu, Chicã
e o chororó. É o Inhambu chitã e o chororó. Não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó. Na baixada do Areião eu sinto prazer maior. Ver a rolinha mandar no areião faz caracol. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Inhambu chitã e o chororó. É o Inhambu chitã e o chororó. Eu faço minhas caçadas antes de sair o sol. Espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Inhambu chitã e o chororó. É o Inhambu chitã e o chororó. Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor, meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito que nem bala geveló. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Inhambu chitã e o chororó. É o Inhambu chitã e o chororó. Sintonia Redentorista. Comunicando. Padre Américo de Oliveira, missionário redentorista. Estimados ouvintes da Rádio Educadora, bom dia! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve a Maria! Alegremo-nos todos no Senhor, celebrando a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Conosco alegram-se os anjos e glorificam o Filho de Deus. No Brasil, a solenidade de todos os santos é transferida para o domingo, para que todos os cristãos possam celebrar sua vocação para a santidade, porque todos somos chamados à santidade. É uma vocação universal. A Igreja convida-nos hoje a elevar o pensamento e a dirigir a nossa oração para essa multidão de homens e mulheres que seguiram o Senhor aqui na terra e se encontram já com Ele na casa do Pai. Foram pessoas que se deixaram trabalhar pela palavra de Deus, que se converteram e amaram profundamente a Deus e aos irmãos. A santidade, em primeiro lugar, é dom do amor de Deus, é pura gratuidade divina. Também é resposta das pessoas ao amor gratuito de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório afirma logo no início de seu livro A Prática do Amor a Jesus Cristo que toda a santidade e toda a perfeição de uma pessoa consiste em amar a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso maior bem, nosso Salvador. Santo Afonso afirma também
que Deus chama todos os homens e mulheres à santidade. Deus quer que todos se tornem santos, cada um na sua ocupação. O religioso exatamente como um religioso, o secular como um secular, o padre como um padre, o casado como uma pessoa casada, o comerciante como um comerciante e as outras pessoas de acordo como caminham na vida. Na exortação apostólica sobre a santidade, o Papa Francisco afirma que o Espírito Santo derrama a santidade por toda parte, no santo povo fiel de Deus. Diz ainda o Papa Francisco: gosto de ver a santidade no povo paciente de Deus, nos pais que criam seus filhos com tanto amor, nos homens e nas mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir. Prezados ouvintes, estar no caminho da santidade é estar num processo de crescimento, de amadurecimento, ir superando as fragilidades, as dificuldades, se colocando a serviço de Deus através dos mais necessitados, vivendo a dinâmica do perdão, da justiça, do amor e da fraternidade, confiando sempre na misericórdia de Deus, pois somos pecadores, mas o seu amor é infinito e nos perdoa sempre, sempre. Então hoje homenageamos os santos canonizados pela Igreja, reconhecidos, mas quantos santos e santas que estão no anonimato, que nós não conhecemos, mas que foram pais, mães, jovens, até crianças que foram fiéis a Deus, que se dedicaram a Deus e aos irmãos. Vamos ouvir mais uma canção. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Maria, Mãe de Deus, rogai a Deus por nós. Ó Virgem Imaculada, rogai a Deus por nós. Senhora Aparecida, rogai a Deus por nós. Das dores, Mãe amada, rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ó anjos do Senhor, rogai a Deus por nós. Miguel e Rafael, rogai a Deus por nós. De Deus os mensageiros, rogai a Deus por nós. Arcanjo Gabriel, rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Santana e São Joaquim, rogai a Deus por nós. Isabel e Zacarias, rogai a Deus por nós. João o precursor, rogai a Deus por nós. esposo de Maria, rogai a Deus por nós. rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai a Deus por nós. São João e São Mateus, rogai a Deus por nós.
São Marcos e São Lucas, rogai a Deus por nós. São Judas Tadeu, rogai a Deus por nós. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. ó Senhor, sede nossa proteção, ouvi-nos, Senhor, para que nos livreis de todo mal. ouvi-nos, Senhor, Para que nos livreis da morte eterna. ouvi-nos, Senhor, Vos pedimos por vossa encarnação. ouvi-nos, Senhor, Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos, Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. Agora alguns pensamentos de Santa Teresinha do Menino Jesus. A caridade é o caminho excelente que conduz seguramente a Deus. Para mim, a oração é o impulso do coração, um simples olhar para o céu, um grito de gratidão e amor no meio da provação como no meio da alegria. Guardar a palavra de Jesus, eis a única condição de nossa felicidade. Prezados ouvintes, dia 9, sexta-feira, celebraremos mais um ano da fundação da Congregação Redentorista. A Congregação do Santíssimo Redentor, popularmente conhecida como Congregação Redentorista, foi fundada no dia 9 de novembro de 1732 por Santo Afonso Maria de Ligório, em Scala, no sul da Itália. Tem como carisma evangelizar os pobres e mais abandonados. Em 1730, devido ao intenso trabalho missionário nas periferias de Nápoles, Santo Afonso teve um esgotamento profundo. O médico lhe prescreveu um período de descanso para respirar o ar puro das montanhas. Então, com alguns companheiros, foi para a costa amalfitana, situada em Scala. No alto da montanha ficava o santuário de Nossa Senhora dos Montes, lugar de extrema beleza e ideal para o descanso, contemplação e oração entre altas montanhas e o mar. Assim, Santo Afonso conheceu os cabreiros e camponeses da região, pessoas pobres e sem nenhuma instrução religiosa. O que era para ser repouso se transformou em missão permanente. Seu biógrafo, o padre Tanoia, afirma que Santo Afonso partiu de Scala, mas seu coração ficou ligado aos cabreiros. Pensava, quem vai cuidar dessa gente? Por isso, em novembro de 1732, Santo Afonso deixou sua terra e partiu para Scala com o projeto de criar uma comunidade missão entre os pobres camponeses espiritualmente mais abandonados, a fim de lhes administrar os sacramentos, de lhes anunciar a palavra de Deus e os instruir com exercícios espirituais. Então, no dia 9 de novembro, após a longa meditação da manhã, Santo Afonso e 5 companheiros se reuniram ao redor do altar. A celebração foi presidida por Dom Falcoia. Cantaram a missa do Espírito Santo. E ao final, a grande louvação com o Te Deum. Assim nasceu a Congregação Redentorista. Bendizemos a Deus pela Congregação Redentorista, atualmente presente em mais de 62 países.
dança fraterna, colorida aquarela, balança no peito o som do coração. Alegria da gente, que coisa tão bela. Folia de todos, amizade de irmão. O saber do velho ensina a criança. Nas lutas humanas, singela a canção. Fecunda a história, grão da esperança. Seja sempre bendita essa nossa união. Abençoa, Senhor, essa nossa viagem. Quem vai pra longe ou fica por perto, nunca nos faltem firmeza e coragem. Oásis da graça na aridez do deserto. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. O saber do velho ensina a criança. Nas lutas humanas, singela a canção. Fecunda a história, grão da esperança. Seja sempre bendita essa nossa união. Abençoa, Senhor, essa nossa viagem. Quem vai pra longe ou fica por perto, nunca nos faltem firmeza e coragem. Oásis da graça na aridez do deserto. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Salve a bandeira santa. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Salve a bandeira do bem e do amor, caminho de paz, Jesus Redentor. Você está sintonizado na Rádio Educadora de Coronel Fabriciano, Missionários Redentoristas. Muito obrigado a você que faz parte do Clube dos Amigos da Rádio Educadora. Muito obrigado pela sua colaboração. Assim, você participa dessa obra evangelizadora. Para responder ao chamamento de Deus e pôr-se a caminho, não é necessário que sejamos já perfeitos. Sabemos que o reconhecimento do próprio pecado fez com que o filho pródigo retornasse e experimentasse a alegria da reconciliação com o Pai. É um pensamento do Papa Emérito Bento XVI. Prezados ouvintes, como já foi divulgado pelos vários meios de comunicação, no período de 22 a 26 de outubro, realizou-se a Assembleia Eletiva da província do Rio de Janeiro,
para o quadriênio de 2019 a 2022. Foi eleito superior provincial o padre Nelson Antônio Linhares. Para vigário provincial, foi reeleito o padre Carrara. E os conselheiros são o padre Dalton, o padre Edson e o padre Zambon. Há também os diversos secretariados. Para o secretariado de vida religiosa, eu fui eleito. Para o secretariado de vida pastoral, foi eleito o padre Cláudio, pároco aqui da paróquia São Sebastião. Para o secretariado de comunicação, foi eleito o padre Anderson. Para o secretariado de administração, o padre Flávio. E para representar a província na Conferência da América Latina e Caribe, o padre Fagner. Os secretariados da Pastoral Vocacional e da Formação, para esses encargos, serão eleitos confrades em janeiro, na próxima Assembleia. Amanhã, dia 5 de novembro, será o aniversário do irmão Aníbal, que reside em Campos dos Goitacazes. No dia 6, terça-feira, será o aniversário de ordenação do padre Edson, que é o reitor da Basílica de São Geraldo. Também no dia 6, terça-feira, celebraremos os mártires de Cuenca. São 6 mártires redentoristas, mas ao total foram cerca de 6.000 religiosos que foram martirizados por não renegarem a fé cristã no período de 1936 a 1939, durante a Guerra Civil Espanhola. Cuenca é a 3ª maior cidade do Equador. Então, rezemos pelo novo governo provincial para que, com sabedoria, possam conduzir bem a província do Rio de Janeiro, para que seja fiel à sua missão, e também rezemos pelos nossos aniversariantes. Vamos ouvir mais uma canção. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos e tantas jornadas, cabeça de homem, mas o coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou que é um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a sua palavra de força, de fé e de carinho me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada,
sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. A Palavra de Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mártires e santos, confessores e profetas, que já sabeis como é o que eu só sei pela fé. Vós que quando andavais e vivíeis neste mundo, vós que vivestes em Deus muito melhor do que eu, olhai-me agora de onde estáis, e se podeis orar por mim, então orai, então orai. No vosso tempo não foi fácil, eu suponho que não foi, porque no meu também não é. Acreditar na grande luz e perdoar e perdoar, porque no meu também não é. Rogai por nós, rogai por mim, orai por nós, ó santos lá do céu.
para a nossa reflexão partes de um texto do padre Antônio Geraldo Dalla Costa. A santidade tem seu início, seu crescimento e consumação na graça de Deus, no amor gratuito do Senhor, que derrama seu Espírito em nossos corações, para que possamos chamá-lo Pai, pois nos faz seus filhos em seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a santidade não é mero produto de nosso esforço somente, nem tampouco resultado automático da graça, mas efeito da ação de Deus. A santidade não é fruto do esforço humano, que procura alcançar Deus com suas forças. É a ação de Deus em nós, pelo dom do Espírito Santo, e resposta do cristão a esse dom e presença de Deus. A santidade cristã manifesta-se como uma participação na vida de Deus, que se realiza com os meios que a Igreja nos oferece, especialmente com os sacramentos. Santo significa que não tem nada de imperfeito, de fraco, de precário. Nesse sentido, só Deus é santo. No entanto, por graça de Deus, participamos da sua santidade e nos unimos a todos os irmãos. Essa doutrina era tão viva nos primeiros séculos que os membros da Igreja não hesitavam em chamar-se santos, e a própria Igreja era chamada de comunhão dos santos. Quem são os santos? Não são apenas aqueles que estão nos altares, declarados santos pela Igreja. Não são apenas pessoas privilegiadas do passado, que já nasceram santas. São todas aquelas pessoas que vivem unidas a Deus, construindo o bem. São pessoas normais que no passado e no presente dão testemunho de fidelidade a Cristo. No Evangelho, Jesus apresenta uma proposta de santidade, resumida nas bem-aventuranças. O melhor caminho para a santidade é a vivência das bem-aventuranças. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Nos passos do Redentor. Os missionários redentoristas, fortes na fé e alegres na esperança, anunciam a copiosa redenção de Jesus Cristo. Assim espero que seja copiosa, que seja abundante a graça divina da redenção. Rádio Educadora, sintonia redentorista nos passos do Redentor. Aconteceu, no final de outubro, a Assembleia Eletiva. E como já foi divulgado pelos vários meios de comunicação, foi eleito superior provincial dos Redentoristas de Minas, Rio e Espírito Santo, o padre Nelson Antônio Linhares, que já residiu em Coronel Fabriciano. E hoje nós temos a alegria da sua participação no Sintonia Redentorista. Padre Nelson, bom dia! Seja bem-vindo ao Sintonia Redentorista.
Bom dia, Padre Américo, bom dia, ouvintes do programa Sintonia Redentorista. Que alegria podemos estar juntos, batemos um papo, falando de Deus, falando da vida, não é mesmo? Padre Nelson, você já é conhecido no Vale do Aço, mas como sempre temos novos ouvintes, seja pelo rádio, seja pela internet. Por isso eu gostaria que você se apresentasse aos nossos ouvintes, dizendo onde você nasceu, quantos anos você tem de vida religiosa, quantos anos de padre e quais os ministérios, as funções que você já exerceu na província do Rio de Janeiro. Olha, Padre Américo, eu sou da cidade de Rio Piracicaba, que pertence também ao Vale do Aço, pertinho de Coronel Fabriciano. Lá eu tive toda a minha infância. E de lá eu saí com 14 anos de idade para a formação redentorista, quando entrei na comunidade vocacional Santo Afonso para fazer o antigo 2º grau. Eu fui ordenado sacerdote no ano de 1991, em Rio Piracicaba também. Esse ano eu já completei 27 anos de ordenação sacerdotal, 30 anos como missionário redentorista. E como redentorista, eu fui vigário lá na cidade de Presidente Kennedy, no Espírito Santo. Foi a minha primeira experiência, digamos assim, o meu primeiro amor, né, vocacional. Depois eu fui para Coronel Fabriciano, onde eu atuei como formador do ano SPES e trabalhei de forma especial nas comunidades do Caladinho. De Fabriciano eu fui para Juiz de Fora, onde eu fui formador da comunidade vocacional Santo Afonso. Depois eu fui pároco na igreja Santo Afonso, no bairro da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Depois eu fui para Campos dos Goitacás, no estado do Rio também, no norte fluminense, onde eu fui reitor do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E, atualmente, até esse ano de 2018, eu sou pároco da Igreja São José, em Belo Horizonte. Então, são muitas atividades como redentorista e sempre com muito entusiasmo, com muita alegria, com muita paixão, dando o melhor de mim e, sobretudo, aprendendo muito com todas essas comunidades onde eu passei, com o povo de Deus, que muito me ensinou e foi uma razão para eu chegar até aqui na minha vocação. Dentro da comunidade redentorista, eu também atuei como integrante do Conselho Provincial, em algumas vezes, como secretário também. Enfim, pude colocar meus dons a serviço da província, como missionário redentorista, anunciando nesse mundo ferido a palavra do Redentor. Agora, uma pergunta simples, mas profunda. O que significa para você ter sido eleito superior provincial dos missionários redentoristas? Olha, Padre Américo, eu compreendo que, segundo o Evangelho, todo ministério, todo serviço tem que ser para servir, para promover vida, para promover libertação. Então eu entendi e entendo a minha eleição para provincial aqui da nossa província de Rio, Minas e Espírito Santo, em primeiro lugar como um serviço de pastoreio, serviço de pastor. Pastor é aquele que cuida, pastor é aquele que guarda, que orienta, pastor é aquele que encaminha. Eu quero ser essa presença junto aos meus confrades, padres e irmãos redentoristas aqui da província. Uma presença que anima, que fortalece o desejo de consagração, que realiza, como o Papa Francisco disse, alegria, né? Onde há religiosos deve haver alegria. Então que de fato a consagração religiosa redentorista seja uma fonte de alegria, que a nossa vida comunitária seja realmente fraterna, fonte de satisfação, de felicidade e sobretudo que a consagração tenha sempre um sentido.
Eu penso que também ser provincial é ser dinamizador da vida missionária no grupo redentorista. A nossa missão é linda, é anunciar o evangelho aos pobres, aos excluídos, aos marginalizados, é ter uma palavra de vida. De forma que o meu papel como provincial será animar essa missão, juntamente aos padres e irmãos da nossa província, para que ela seja feita com afinco, com ardor missionário, mas também com inteligência, também com estratégias, porque o mundo que nós vivemos tem muitos desafios. E esses desafios precisam, de consciência crítica para que a palavra seja anunciada e possa gerar muitos frutos. Enfim, eu quero ser uma presença de Deus na vida da nossa província, ajudando sobretudo que a nossa missão redentorista seja feita e seja uma presença na igreja de qualidade, efetiva e afetiva também. Nós vamos para um pequeno intervalo e eu aproveito a oportunidade para oferecer esta música para o Padre Nelson, que está participando do Sintonia Redentorista, é o provincial eleito da província do Rio de Janeiro. A sua posse canônica será dia 5 de janeiro, dia de São João Neumann, na Igreja da Glória, em Juiz de Fora. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. A canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir as armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada a temer, senão o correr da luta. Nada a fazer, senão esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai sonhando demais, mas onde se chega assim?
vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Eu, caçador de mim. Eu, Rádio Educadora, Sintonia Redentorista. Nós estamos conversando com o Padre Nelson Antônio, superior provincial eleito. Padre Nelson, de um modo geral, tem diminuído o número de formandos seminaristas, isto é, de candidatos à vida religiosa consagrada. E a nossa província também passa por esta dificuldade. Como você pretende trabalhar esta dimensão em nossa unidade? Olha, Padre Américo, realmente o Brasil e o mundo, a igreja passa por um momento de uma crise vocacional. No mundo a gente vê essa crise com tantos jovens que começam um curso superior, param no meio, escolhem outro, com tanta gente que vai fazer o Enem e não sabe qual curso fazer. Então a questão vocacional hoje é urgente. Dentro da igreja realmente tem uma diminuição do número de vocações. Por questões até óbvias, né? Antigamente as famílias tinham 5 filhos, 8, 10. Hoje as famílias têm 1 filho ou 2. Então realmente diminui também, o alcance vocacional para a vida religiosa ou sacerdotal. Mas o cuidado com a formação, cuidado com a renovação do nosso grupo é uma das pérolas da nossa congregação, um cuidado que o provincial e que toda a província deve ter. Eu, como provincial, quero cuidar muito dessa fase. Primeiro, fortalecendo a consciência vocacional dos padres e dos irmãos, porque eu acredito que o nosso testemunho é importante. Quanto mais os jovens virem o nosso testemunho alegre, saudável, feliz, como padres e como irmãos, esse é o grande testemunho vocacional e a grande convocação vocacional. Segundo, despertando em nossas paróquias e santuários a propaganda vocacional, o fortalecimento da pastoral vocacional. Terceiro, indo ao encontro dos jovens, onde eles estão, seja nas escolas, nos grupos, seja em outras situações em que eles se encontram para partilhar a vida, que haja um redentorista ali, que haja uma palavra redentorista e um convite para dizer que a vida consagrada tem sentido hoje e tem valor, e é um caminho saudável, é um caminho de crescimento, é um caminho equilibrado e vale a pena ser padre, vale a pena ser irmão. Então é dessa forma que eu pretendo investir, juntamente com todos os meus confrades, porque essa obra não é só do provincial, mas é de toda a província, né? Estamos no ano jubilar, 50 anos da Rádio Educadora e 70 anos da Paróquia São Sebastião. Na sua opinião, qual a importância, o significado da Rádio Educadora e da Paróquia São Sebastião de Coronel Fabriciano para a província do Rio de Janeiro? Realmente estamos no ano jubilar, e isso é motivo de muita alegria para todos nós redentoristas, que vemos com muito carinho tanto a Rádio Educadora como a Paróquia de São Sebastião. A Rádio Educadora, onde eu tive a alegria também de trabalhar, uma prece no meio da noite, era o programa que eu fazia às 22 horas, no meio do programa do João Poeta, quando eu estive morando aí por 3 anos em Coronel Fabriciano. Então, o rádio hoje é um meio de comunicação importantíssimo, mesmo com a internet, com a televisão, o rádio não perdeu o seu valor, ela atinge muitas pessoas, seja na zona rural, seja na cidade.
E a Rádio Educadora marcou e marca uma presença, seja na área do jornalismo, na área do esporte, na área da igreja, da evangelização. Então, merece nosso apoio, né? Porque realmente faz parte também da missão redentorista, os meios de comunicação social. Nós temos várias rádios pelo Brasil, inclusive uma das mais conhecidas, a Rádio Aparecida. Então, queremos dar esse apoio para que a Rádio Educadora possa continuar sua missão de transmitir a verdade e a paz. Quanto à paróquia São Sebastião, a paróquia que tem um lugar importante na diocese de Itabira Coronel Fabriciano. Dessa paróquia já saiu um bispo, né, Dom Leles Lara. Dessa paróquia estiveram grandes padres, grandes irmãos que marcaram história aí em todo o Vale do Aço. E então é uma paróquia que, tendo São Sebastião à frente, ela tem um trabalho de evangelização muito bonito, né? Porque o povo do Vale do Aço, o povo de Coronel Fabriciano é um povo aguerrido, corajoso, valente, animado, é um povo de muita fé, de muita devoção, que tem sede de Deus. Então é uma igreja muito viva, a paróquia São Sebastião, que todos os padres e irmãos que passam por aí ficam apaixonados e não querem sair, porque realmente é um trabalho fecundo, frutuoso, é um solo fértil, onde a semente da palavra de Deus é jogada e ela cresce e dá frutos 100 por 1. Então, meus cumprimentos, minhas saudações a tanto a comunidade redentorista que está na paróquia São Sebastião, mas também a todo o povo, seja o que mora, né, na paróquia, seja aqueles que frequentam a paróquia São Sebastião e que ajudam nesse trabalho de evangelização. Parabéns, sigam adiante, avante sempre. Padre Nelson, muito obrigado pela sua participação no Sintonia Redentorista. Contaremos com você em outras ocasiões. Com certeza nossos ouvintes vão acompanhá-lo com suas orações. Boa sorte nesta nova missão que vai desempenhar na província, na congregação. Missão muito desafiante, mas garanto que é muito bela, que será muito gratificante. A nossa saudação e muitas felicidades. Olha, Padre Américo, eu quero aproveitar esse espaço para fazer um grande agradecimento a Deus pela sua pessoa, pela sua vida. Nesses 4 anos que você passou à frente da nossa província, eu sou testemunha da sua doação, da sua entrega, da sua responsabilidade, do seu compromisso, e posso dizer com tranquilidade o trabalho belíssimo que você fez, dinamizando a nossa província. Então, parabéns, né, por todo esse trabalho que você fez. Eu tenho certeza que quero continuar esse trabalho, aprendi muito com o seu jeito mesmo de trabalhar, e quero ainda aprender com você, com a sua experiência de vida e com a sua sabedoria. Seja qual for a casa que você estiver no próximo ano, que você leve toda essa experiência bonita que você teve como provincial e toda a ajuda que você pode dar à nossa província. Então, parabéns, que Deus abençoe você, Padre Américo, e que Deus possa iluminar seus caminhos por todo o bem que você fez à nossa província redentorista de Minas Rio e Espírito Santo. Cumprimento também os ouvintes do programa Sintonia Redentorista, nos Passos do Redentor, e realmente, como o Padre Américo disse, eu espero as orações de todos vocês, porque ser provincial é um trabalho de muito desafio. Não é ser pastor, não é fácil. Dinamizar uma província não é fácil. Mas eu tenho coragem, sobretudo porque eu creio em Deus, né? E creio que é a graça de Deus que vai me guiar. Muito mais do que minhas capacidades, dons que foram dados por Deus, é a graça de Deus, a bênção de Deus, a sabedoria que vem de Deus, que vai me guiar e ajudar. Naturalmente eu conto com a ajuda dos meus confrades também, e conto com a ajuda de vocês, queridos ouvintes. Rezem por mim e ajudem-me, né? Toda palavra, toda sugestão, crítica, opinião que você puder dar para o crescimento da província, para o crescimento da congregação redentorista, saiba que será escutado e serão sempre bem-vindos. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade com a graça de Jesus. Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora,
Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Em sintonia com a fé. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs que nos acompanham pelo programa Sintonia Redentorista, pela Rádio Educadora M1010 Vale do Aço. Programa Sintonia Redentorista é apresentado pelo Padre Américo de Oliveira, provincial da província de Minas, Rio, Espírito Santo, e é apresentado todas as manhãs de domingo, aqui pela Rádio Educadora M1010. E eu, Padre Maico, participo com vocês, direto de Roma, trazendo alguma reflexão sobre a nossa vida de fé, sobre a nossa espiritualidade. Bom, junto com o Padre Américo, nós chegamos à conclusão que seria muito interessante fazer um estudo sobre as encíclicas de Papa Francisco, sobre o magistério do Papa Francisco. Estudamos já Gaudete et Exsultate, que é o último documento sobre a santidade no mundo moderno. Estamos agora estudando Laudato Si, que é um documento que fala sobre a preocupação com a degradação da criação. É um documento que tem como base uma ecologia integradora, onde nós nos compreendemos inseridos dentro desta grande bênção e graça de Deus que é a criação. Meus queridos, estamos no terceiro capítulo. O terceiro capítulo, Papa Francisco o intitulou como A Raiz da Crise Ecológica. E vamos hoje estudar o primeiro ponto do terceiro capítulo, que se chama A Tecnologia, Criatividade e Poder. Papa Francisco situa que na base dessa crise ecológica nós temos o agir humano, que muitas vezes não é ético, não é moral e acaba se distanciando daquela vontade de Deus, enquanto Criador, que quis que o ser humano participasse desse movimento da criação como um cuidador, um corresponsável nesse processo de criação. Ele é o jardineiro do grande jardim que é a criação. E Papa Francisco reconhece que na raiz desta crise ecológica tão grave que estamos vivendo, com a falta de alimentos, recursos naturais acabando, o aquecimento global, na raiz dessa crise nós temos esse agir humano. E ele fala de uma cultura tecnocrática dominante. Por isso, o primeiro capítulo se chama A Tecnologia, Criatividade e Poder. Nesse capítulo, que vai dos números 102 a 105, Papa Francisco faz um balanço sobre a tecnologia. Nós estamos vivendo um momento, nos 2 últimos séculos, que na história a gente chama de Revolução Industrial. É um momento em que a tecnologia avançou de uma maneira extraordinária. Talvez na história recente dos últimos 6, 7 séculos, nós não tenhamos visto nenhum movimento tão forte no âmbito da tecnologia como nós estamos vendo nos últimos 2 séculos. Isso não pode ser visto como um movimento ruim. Pelo contrário, ele tem vários aspectos interessantes. Papa Francisco cita os seus antecessores, São João Paulo II e Papa Bento XVI. De Papa Paulo II, João Paulo II, São João Paulo II, Papa Francisco pega a seguinte frase: a ciência e a tecnologia são um produto estupendo da criatividade humana que nos abrem estas novidades incessantes que Deus nos deu. E depois de Papa Bento XVI, Papa Francisco pega a seguinte frase: a técnica exprime a tensão do ânimo humano para uma gradual superação de certos condicionamentos materiais. Ou seja, a tecnologia é uma expressão da criatividade humana.
pode fazer parte desse aspecto de um ser humano como corresponsável da criação. A tecnociência bem orientada, nos diz o documento, pode produzir coisas realmente valiosas. Nós somos já, se não filhos, mas habitantes de um mundo tecnológico. Alguns, como eu, já podemos nos considerar filhos de um mundo tecnológico, baseado muitas vezes nas relações via internet. Eu, com 11 anos de idade, tive o meu primeiro computador. Eu já aprendi de pequeno, eu fui alfabetizado não somente com a caneta, mas também com o teclado e o mouse. E as nossas crianças hoje? Faz parte já. E essa tecnociência nos abriu grandes possibilidades criativas, grandes possibilidades de comunicação. Contudo, a gente não pode ignorar, aí o ponto 104 do documento, alguns aspectos muito negativos, como o uso da energia nuclear para bombas, para a guerra, determinados pontos da biotecnologia, a informática, usada também de modo muito irresponsável. Enfim, nós temos aspectos positivos e aspectos negativos. Vamos usar aquela velha metáfora da ferramenta? Me desculpe se é uma metáfora assim um pouco forte, mas é isso. Com uma faca, você pode fazer um belo jantar para a sua família. Você pode preparar um belo jantar para a sua família. Agora, com a mesma faca, você pode matar uma pessoa. O instrumento em si não carrega já de antemão se ele é bom ou se é ruim. Mas o uso que se faz desse instrumento, dessa ferramenta, é que trará o valor moral. Ok? Então, meus queridos, a tecnologia, e Papa Francisco deixa isso muito claro, a tecnologia tem aspectos positivos que favorecem a criatividade humana, mas aspectos negativos que nós devemos estar atentos e aprender a lidar com eles. Papa Francisco cita ainda um autor muito interessante, um filósofo, teólogo, que é Guardini. De Guardini, ele pega duas expressões muito interessantes. Ele diz que hoje se tende a crer que toda aquisição de poder seja simplesmente progresso, aumento de segurança, de utilidade, de bem-estar, de força vital, de plenitude de valores. Mas, na realidade, o bem e a verdade, eles desabrocham onde o ser humano utiliza essas ferramentas para o bem. Não é que crescendo na tecnologia e na economia, nós estamos crescendo para o bem automaticamente. Não. É o uso que se faz dessa ferramenta. Guardini, na citação que o Papa Francisco faz, continua a dizer: o homem moderno não foi educado para o reto uso do poder. Guardini é um crítico dessa situação. O homem moderno muitas vezes não sabe utilizar essas belas ferramentas que a tecnologia propicia. Não sabe utilizar as belas ferramentas que estão diante deles. Cresce continuamente a possibilidade de se fazer o mal com o uso do poder. E principalmente quando não existem normas de liberdade, mas apenas pretensas necessidades de utilidade e de segurança. Essa é uma das críticas que no campo moral se faz muito dentro da bioética, por exemplo. Muitas vezes, o linguajar científico acha que toda a descoberta no campo da bioética no campo da biologia, já automaticamente ético, ou seja, já leva a um crescimento humano, mas nem sempre. A gente tem que analisar muito bem e ver como que essas ferramentas podem ser utilizadas. Por isso, carece muitas vezes de uma ética sólida,
de uma cultura e de uma espiritualidade que possam trazer um real limite dentro de uma lucidez e de um domínio de si na relação com os outros. Por isso, o crescimento tecnológico tem que ser acompanhado por um crescimento humano também, onde nós passamos a compreender como essa ferramenta pode ser utilizada dentro dos valores para o crescimento da humanidade. Ok? Bom, meus queridos, domingo que vem a gente vai falar sobre a globalização do paradigma tecnocrático. Opa, difícil essa expressão, né? Mas pode deixar. Domingo que vem eu vou devagarzinho falando um pouquinho sobre cada palavra dessa. Cada uma dessas palavras. Globalização, paradigma, tecnocracia. A gente vai esmiuçando, tá bom? Até domingo que vem. Se ouvires a voz do vento. No programa Sintonia Redentorista, cantando nossa vocação. A decisão é tua. Ser redentorista é missão sagrada de levar a todos a voz do Redentor. Missão santificada quando a voz da vocação falar mais alto em teu coração. Venha ser redentorista, semear a redenção. Ser redentorista é praticar a santa missão de evangelizar. Mande seu e-mail para Pastoral Vocacional, vocacionalredentorista@gmail.com ou acesse nosso site vocacionalredentorista.com.br. Eu vejo que a juventude tem muito amor, carrega a esperança viva no seu cantar, conhece caminhos novos, não tem segredos, anseia pela justiça e deseja a paz, mas vejo também a dor da insegurança, e da quando é hora certa de decidir. Tudo então se cansa, diz não ao caminho certo e não é feliz. Em juventude, rosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. Vende tudo que tens, dá quem precisa mais. Vem e segue-me depois. Vem comigo espalhar o amor. Jesus convida, conta contigo, mas é preciso ter coragem pra vencer. Coração livre, comprometido, partilha tudo sem ter medo de perder. Em juventude, rosto do mundo, teu dinamismo logo encanta quem te vê. A liberdade aposta tudo, não perde nada na certeza de vencer. Não perde nada na certeza de vencer. Venha ser redentorista, preencha seu coração e venha conosco anunciar a redenção. Acesse o nosso site vocacionalredentorista.com.br ou ligue 31 3842 1091 ou 31 3841 2733. Venha ser um padre ou irmão na família redentorista.
Você está em sintonia com os Redentoristas. O nosso programa conta com o apoio do Clube dos Amigos da Rádio Educadora, Estúdio Imaginária de Juiz de Fora, Coletiva Comunicações de Coronel Fabriciano, SM Propaganda de Juiz de Fora e da província do Rio de Janeiro. Momento Mariano. Prezados ouvintes, Maria, um coração que era assim para a vida. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Deus escolheu uma mulher para participar de modo especial no seu plano de salvação. Ele se dá a nós em Jesus por meio de Maria de Nazaré. Ela aceitou ser a mãe de Jesus. Nela se realiza o grande mistério. Pela encarnação de seu Filho, Deus nos dá o máximo de seu amor, entregando-nos um Redentor. Rezemos. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, vos rogamos a vossa graça em nossos corações, para que nós, que conhecemos pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, por sua paixão e morte na cruz, cheguemos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Estimados ouvintes, estamos encerrando mais um Sintonia Redentorista. Fiquem com as bênçãos de Deus e até o próximo domingo, se Deus quiser. Na cruz, Maria, Maria, Maria cheia de graça, Maria cuida da gente, passa na frente o nó de
famílias com teu manto sagrado. Bendito seja o teu ventre, nossa rainha, muito obrigado. Bendito seja o teu ventre, nossa rainha, muito obrigado. Maria, 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 mãe de Jesus. Maria, Maria, roga por nós lá na cruz. Maria, Maria, Maria cheia de graça. Maria cuida da gente, passa na frente e o nó desata. Maria cuida da gente, passa na frente e o nó desata. Você ouviu pela Rádio Educadora AM 1010, Sintonia Redentorista.